Um pouco de Bíblia. Hoje nós iremos ler Lamentações, capítulo 3, versículos 31 a 33. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Irmãos, a vontade de Deus é que nós estejamos na presença do Senhor. Mas às vezes, quando tudo vai bem, nós nos afastamos de Deus. Nós saímos de perto de Deus. Então, a palavra de Deus fala que Deus pode nos entristecer o ser humano. Ou seja, Deus usa a situação. E quando Ele usa uma situação, e essa situação, nós passamos por uma situação difícil, é normal o ser humano querer se aproximar de Deus. Parece então que nesse momento que o homem ele tenta vir ou ele busca a Deus, Deus parece que dessa vez é Deus que se afasta um pouco. Para quê? Para que nós venhamos entender, para que nós venhamos perceber a nossa total dependência do Senhor nosso Deus. Que nós precisamos de Deus quando as coisas vão mal, com certeza, mas também precisamos de Deus quando as coisas vão bem. Deus não é simplesmente alguém que só quando eu preciso que eu vou até Ele, como um hospital ou ao médico. Deus é aquele que quer ser o nosso amigo verdadeiro, que quer estar conosco em todos os momentos. A palavra de Deus nos fala, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Mesmo que neste momento que Ele usa a situação para nós chegarmos a Deus, mesmo Deus, vamos dizer dessa maneira, ofendido com a nossa ofensa que nós fizemos para Ele, de rejeitar Ele quando as coisas estavam bem, Ele não nos vai nos rejeitar para sempre. Na verdade, esse período que parece que Deus está longe, ou Deus ele é difícil ser encontrado, é um momento em que Deus ele mostra para nós que o nosso lugar é na presença dele. Os versículos falam da seguinte maneira: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus, Ele pode usar a situação e usando a situação entristecer o ser humano. Mas porque Deus não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não era o plano de Deus ter que entristecer a mim e a você, criar situação difícil para que nós chegássemos, quiséssemos estar na presença de Deus. Deus é aquele que Ele quer ter relacionamento conosco, ou seja, Deus não quer que nós venhamos sair da presença dEle. Se as coisas estão bem, o nosso lugar é na presença de Deus. Se as coisas estão mal, o nosso lugar é na presença de Deus. A Bíblia ainda nos fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26, fala assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus usa essa situação para trabalhar em nós. Porque eu e você precisamos de estímulos, precisamos, às vezes, passar por momentos difíceis para abrir mão de algumas coisas e para buscar e querer algumas mudanças. O ser humano, por natureza, ele é cômodo, ele fica parado na zona de conforto, um lugar que eu tenho segurança, aquilo que eu acabo me acomodando. Então Deus, por amor, Ele permite situações na minha e na sua vida. E essas situações difíceis
não são para nos parar, não são só para nos entristecer. Não, são momentos que Deus prepara para nos chamar para perto dele. E mesmo que ele nos rejeite por um pouquinho de tempo, a Bíblia fala, ele usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Fica mais difícil encontrarmos a Deus, mas ele vai nos responder, ele vai estar conosco. Na realidade, o que Deus queria é que nunca saíssemos da sua presença, que a todo momento nós tivéssemos um coração contrito, quebrantado, um coração que estivesse buscando a presença dele a todo momento. Que Deus continue abençoando a você e a todos que você ama. Um grande abraço.